Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 43, Franco da Rocha. Nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, vice-presidente, pastor José Wellington da Costa Júnior. E temos como pastor setorial Luiz Ricardo, nosso pastor setorial. Vamos fazer uma oração e logo em seguida estaremos ministrando o ensinamento da palavra de Deus, hoje com o tema O Arrebatamento da Igreja. Estamos servindo a Deus, pela misericórdia do nosso Deus, pastoreando a congregação da Vila Guilherme. Amém? Vamos orar, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos mais uma vez diante da tua presença, Senhor. Glorificar o teu nome. Vamos ouvir um louvor com o Júnior. Júnior é aquele cantor da Soldado Ferido. E logo em seguida estaremos ministrando o ensino da palavra de Deus. Amém, irmão? Louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Aproveita, já pega a sua Bíblia, abra ela lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Glórias a Deus. Meu Senhor, aleluia, Jesus. eu seguirei Por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. aleluia. Aqui está o Júnior. Guia-me sempre, o Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me encontrastes sobre a cruz. Regi-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso
Aleluia! Guia-me sempre, meu Jesus. Coisa boa é nós sermos guiados pelo Senhor, né? Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. Você tem a sua Bíblia aí? Nos acompanhe a leitura que nós vamos fazer para podermos dar andamento ao ensino da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Tessalonicenses, né? O que me chamou a atenção aqui, nessa leitura, é o versículo número 17, que diz, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo, que nós, os que ficarmos vivos, está dizendo aqui, não é vivos carnalmente, não é estar vivo carnalmente, mas estar vivo espiritualmente, viu? Estar vivo espiritualmente. O arrebatamento, irmão, o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. É a completude, viu, da igreja. O arrebatamento. O arrebatamento é a completude da igreja, viu? É a completude da salvação da igreja, o arrebatamento. Quando todos os salvos em Cristo Jesus serão glorificados. A partir da nossa conversão, irmãos, a partir do momento em que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nos convertemos, né? Nós nos convertemos, que nós nos tornamos um servo de Deus, fiel, sincero, né? Seguidor da palavra de Deus.
a nossa conversão, né? A partir do momento que nós nos convertemos, a corrida para a eternidade é colocada diante de nós. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nos convertemos, mudamos o nosso caminho. Antigamente andávamos um caminho, agora andamos em outro caminho. Confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa corrida para a eternidade é colocada diante de nós, diante de mim e diante de você, né? Aí está um novo e vivo caminho a seguirmos. Glórias a Deus. E este novo e vivo caminho que nós temos para seguir, para chegarmos ao céu, ele foi aberto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, irmão, nós temos, a partir deste momento, nós temos que usar todo o nosso tempo, e temos que usar todas as nossas forças. Temos que usar todos os nossos tempos e todas as nossas forças para alcançarmos a meta, que é sermos arrebatados no dia do arrebatamento. Subirmos a encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós almejamos realmente, se é o nosso desejo, se é a nossa meta, vivermos a nossa vida eterna juntamente com o nosso Salvador, né? Esse prêmio sublime, nossas perdas nessa vida e sofrimentos têm que serem considerados como dores leves e momentâneas. Isso não é nada. Pelo que nós vamos conquistar, pelo que nós vamos receber, quando nós formos arrebatados e levados ao céu. Aleluia! Glórias a Deus! Mas para isso, irmão, nós temos que permanecer firmes, ser fiel ao Senhor até o fim, como Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 7, no capítulo 4, no versículo 7, que ele diz: combati o bom combate. Nós estamos combatendo um combate, nós estamos numa luta, nós estamos numa caminhada, irmãos. Estamos caminhando para a cidade santa. E Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fiel até o fim. Temos que permanecer, sermos fiel até o fim. Não adianta a gente desistir no meio do caminho. Tem que permanecer fiel até o fim. Glórias a Deus. Nosso irmão Saulo, Deus abençoe sua vida, irmão Saulo. Irmã Zélia Bispo. E a nossa irmã Aline Natan. No versículo 13 ao 14, que nós lemos na nossa palavra de Deus, que diz que acerca dos que já dormem, né? Muita gente ainda, irmão, essa é uma referência àqueles que morreram crendo em Cristo Jesus e agora estão no paraíso. A menção a dormir não significa que eles estejam em um estado inconsciente, e sim que estão descansando de suas obras enquanto aguardam a ressurreição, que acontecerá na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras de Paulo tinham como finalidade confortar, e tem a finalidade nos dias de hoje, confortar, ao mesmo tempo orientar os cristãos, irmão, viu? Pois tem muita gente que não compreendia ainda bem esse assunto. Tem muita gente que não compreende bem esse assunto ainda, viu? Sobre o arrebatamento, sobre
é a ressurreição. Muita gente ainda não entende, não está compreendendo. Por isso, ao enfrentarem a morte, quando enfrentam a morte de um ente querido, de um parente ou um amigo, eles se entregavam e se entregam. Tem gente que ainda se entrega à tristeza, como os pagãos que não tinham entendimento acerca da vida eterna para os que morrem em Jesus. Aleluia. Os que não estão salvos não compreendem, viu, que a morte é o fim apenas da vida física, viu? Aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não servem ao Senhor, que não têm conhecimento da palavra de Deus, eles não compreendem que a morte é o fim apenas da vida eterna, da vida física e não da alma. Por esse motivo, vivem sem esperança. E por medo, até evitam de falar do assunto. Evitam de falar desse assunto. Porque aqueles que morrem sem Cristo Jesus, irmãos, é triste, já vai para o sofrimento. Agora, aqueles que morrem em Cristo Jesus estão no paraíso, estão descansando. Né? Quem não tem um entendimento, quem não conhece, diz, foi para o céu, foi para o céu. Não, irmão. O único que colocou os pés nessa terra, que foi ao céu, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os outros estão descansando, estão no paraíso, né? Como diz o seio de Abraão. E no versículo 16, diz que porque o mesmo Senhor descerá, o mesmo Senhor que subiu, descerá. Paulo explica aos Tessalonicenses, explica a nós também, né, que aqueles que morrerem salvos têm a garantia da ressurreição e subirão ao encontro do Senhor Jesus na sua volta. Aqueles que morreram em Cristo Jesus têm essa garantia. Viu? Depois, os fiéis que estiverem vivos nesta ocasião serão arrebatados aos céus e se juntarão aos demais neste grande e magnífico acontecimento. Então, finalmente, a noiva se encontrará com o noivo e nós estaremos juntos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. O Espírito Santo não está preparando a igreja, irmão. Presta atenção. O Espírito Santo não está preparando a igreja para a grande tribulação, não. Não. O Espírito Santo não está nos preparando para a grande tribulação. O Espírito Santo está nos preparando para o arrebatamento da igreja. Para o arrebatamento da igreja. Ele está nos preparando. Viu? Para o arrebatamento. Essa é a nossa fé. E a união com o Senhor e o nosso maior consolo é o arrebatamento da igreja. Quando nós formos arrebatados juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Oh, nosso irmão Gilson Terra, Deus abençoe sua vida, filho. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Nosso irmão Gilson Terra está conosco também, para a glória de Deus. O arrebatamento, ele trata a respeito, viu? O arrebatamento, ele trata a respeito da esperança de todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, viu? Todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, viu? E permanece fiel a Ele, tem essa esperança, viu? Tem essa esperança. O arrebatamento da igreja. Nossa esperança, irmãos, ela não é incerta. A nossa esperança não é incerta e nós não temos nenhuma dúvida quanto ao arrebatamento.
A nossa esperança, ela é segura, pois quem garante é o próprio Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. É Ele que garante, viu, a nossa esperança. É o próprio Senhor Jesus Cristo. O mundo, irmão, o mundo que rejeita a Jesus e o seu sacrifício não tem esperança, viu? O mundo que rejeita o mundo que rejeita a Jesus Cristo, viu? E o seu sacrifício não tem esperança. Porém, aqueles que já entregaram suas vidas ao Salvador têm a certeza de que em breve iremos nos encontrar com Ele. Aleluia! Nós temos essa certeza. O arrebatamento da igreja, irmão, é ensinado de maneira bem clara. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 15 ao 18. Viu? Capítulo 4, versículo 15 ao 18. Diz assim, 15 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. 15 ao 18. Está aqui a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 ao 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Foi o que nós lemos agora há pouco. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus, ele é poderoso. Deus é tremendo. Viu? Nós estamos falando aqui a respeito de um dos acontecimentos mais gloriosos e esperados desde que o Senhor Jesus Cristo foi assunto nos céus. Viu? Nós estamos aqui falando a respeito desse acontecimento glorioso, viu? E esperado, o arrebatamento da igreja. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E o arrebatamento da igreja, ele é de máxima importância para os nossos dias, os dias em que estamos vivendo, já que ultimamente se ensina tão pouco a respeito da volta de Jesus Cristo. Pouco se fala. Na terça-feira agora que passou, nós estivemos ali no Templo Central, a nossa igreja. Nosso pastor Luiz Ricardo convidou o pastor Napoleão Falcão, que nos deu um ensinamento maravilhoso a respeito da vinda de Jesus. Muito bom, muito maravilhoso. E poucos são os que falam a respeito da volta de Jesus. Devemos falar mais, falar do arrebatamento. A igreja tem que estar preparada, a igreja tem que estar pronta, a igreja tem que estar alerta, a igreja tem que estar em vigilância. Nós temos que estar em vigilância, porque o Senhor Jesus, ele vai nos arrebatar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, viu? Não sabemos. É a qualquer momento, irmão, viu? Todos os salvos serão arrebatados. Todos os salvos serão arrebatados. Viu? Na primeira fase de sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus, ele não tocará na terra. Jesus, ele não tocará na terra. Ele estará nos ares ou nas nuvens. Ele estará nos ares ou nas nuvens. Viu? Glórias a Deus. O nosso Jesus, ele estará nos ares ou nas nuvens. Glórias a Jesus. Ele vai estar e nós vamos ter que subir ao encontro do Senhor Jesus. A palavra arrebatamento, essa palavra arrebatamento, no grego, é arpazo.
Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo. O arrebatamento reunirá os que morreram em Cristo. Isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte. Viu? Permaneceram fiéis até a morte. E os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento. Viu? Por exemplo, se o arrebatamento da igreja acontecesse hoje, eu, você, nós que estamos vivos, os que morreram em Cristo serão arrebatados primeiro, e depois nós que estamos vivos encontraremos com os que foram arrebatados primeiro e subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Primeiro os que estão mortos, e depois nós que estamos vivos. Glória a Deus. E tudo isso vai ser muito rápido. Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento serão arrebatados. Só chegarão aos céus aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A vida, irmão, cristã, a vida cristã, ela não é fácil. Ela exige renúncia. A vida cristã não é fácil. A vida que nós estamos vivendo agora, que confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela não é fácil. Ela exige renúncias, viu? Ela exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é estreito. O caminho é estreito, esse caminho que nos conduz ao céu, irmãos. Viu? Todo crente, todos nós que servimos ao Senhor, que somos servos do Senhor, que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nessa nossa jornada aqui na terra, enfrentaremos montes e vales, viu? Alegrias e tristezas. Infelizmente, muitos não perseveraram e acabaram voltando atrás, se desviando, viu? Se desviando e acabaram vencidos pela carne, viu? Acabaram vencidos pela carne, pelo mundo e pelo nosso inimigo. Muitos. Não são poucos, não. Nós temos que ser fiel, viu? Seja fiel, meu irmão. Vamos ser fiel, meu irmão, minha irmã, pois há uma recompensa para nós. Há uma recompensa para nós, para os que são fiéis, e igualmente para os infiéis também vai haver uma recompensa. Vai haver uma recompensa para nós que somos fiéis e para os infiéis também vai haver uma recompensa. A palavra de Deus alerta que no grande dia, a palavra de Deus ela alerta, viu? A palavra de Deus alerta que no grande dia do Senhor os ímpios ficarão de fora. Os ímpios ficarão de fora. Mas os que permaneceram no Senhor serão transformados e subirão para se encontrar com Deus. A promessa do arrebatamento e do céu é para quem vencer. É para quem vencer. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. O vencedor é aquele que se mantém salvo para a sua vinda. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão. É isso mesmo. É o arrebatamento. Glórias a Deus. No versículo 13 da palavra que nós lemos, palavra de Deus que nós lemos, versículo 13, diz que fala sobre a ignorância acerca dos mortos.
a ignorância acerca dos mortos. Viu? Ao fazermos uma leitura atenta das primeiras epístolas aos Tessalonicenses e Coríntios, nós vemos que os crentes, irmão, tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Eles tinham dúvida acerca daqueles que tinham morrido em Cristo Jesus. Erroneamente, eles acreditavam que na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. Eles acreditavam assim, que eles já não tinham mais esperança de ressuscitarem na volta de Cristo. E atualmente, muitos também têm esta dúvida, quando o assunto é acerca dos que já dormem, dos que já partiram. Porém, a palavra de Deus, irmãos, ela nos assegura que os mortos hão de ressuscitar. A palavra de Deus nos assegura que os mortos hão de ressuscitar. Aleluia! Glórias a Deus. Lá no versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glórias a Deus, é a nossa esperança, irmão. Se nós não tivéssemos essa esperança, se Jesus Cristo não tivesse falado que iria nos buscar, que nós iríamos ressuscitar, de que valia o nosso sacrifício? Né? Jesus Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Em outra ocasião, tratando esse mesmo assunto, Paulo ainda afirma, né? Mas agora, né, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo, viu? Depois que são de Cristo na sua vinda. Depois que são de Cristo na sua vinda. Não precisamos nos preocupar. Não precisamos nos preocupar. Não precisamos ficar preocupados, viu, com aqueles que já dormem, viu, com o Senhor, pois quando chegarmos lá no céu, nós vamos encontrá-los. Nos encontraremos, viu? Aleluia. Nos encontraremos. Quando nós chegar lá, nós encontraremos com todos os que já partiram. A primeira e a segunda ressurreição é a ressurreição dos salvos, daqueles que esperam a volta de Jesus. O primeiro a dar início à primeira ressurreição foi Jesus. Ninguém reviveu, vencendo a morte física definitivamente ou para sempre antes dele. Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem. Conforme disse Paulo em 1 Coríntios 15, 20. Contudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas. O grupo dos mártires, aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação. A segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Está entendendo? A primeira e a segunda ressurreição, né? Está falando da primeira e da segunda ressurreição. Cristo é as primícias dos que dormem, conforme disse Paulo. Contudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso
as duas testemunhas, tá? Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 12, e o grupo de mártires, aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. Aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. Na grande tribulação vai haver ainda salvação. Apocalipse 7, 9 ao 17. E a segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 ao 6. Você tem uma caneta, você anota e depois você faz a leitura, viu? Agora vamos falar a transformação, irmão, dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Os salvos, irmãos, que estiverem vivos, isso aí é para mim, para você, para nós, né? Que estamos vivos, somos salvos, né? Na volta de Jesus, seremos arrebatados e transformados. Viu? Essa transformação dos vivos, é um mistério. É um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, esta carne que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53. Pela transformação, irmão, o corpo se tornará espiritual e glorificado. Diz a Bíblia que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus, nós, os salvos, poderemos ir ao encontro do Senhor nos ares. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Para isso, todo esse corpo nosso corruptível, ele vai ser transformado, vai ser glorificado. E nós vamos subir aos céus para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Aleluia! Glórias a Deus. Agora, antes do arrebatamento, vamos comentar aqui antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, o que é preciso? Antes que aconteça o arrebatamento, é preciso vigilância. Como já é do meu conhecimento, do seu conhecimento, todos nós devemos estar preparados a cada dia, viu? A cada instante, para o arrebatamento. Ao deitar, ao levantar, viu? Nós precisamos estar preparados espiritualmente, pois quando a trombeta de Deus tocar anunciando a volta de Cristo, não haverá mais tempo, um segundo sequer para alguém se preparar. Os pais não poderão avisar aos filhos, os esposos não poderão avisar as esposas e vice-versa. Viu? Todos esses alertas devem ser dados agora, no dia que se chama hoje, agora. Agora que nós temos que estar alerta, irmãos, preparados. Porque no arrebatamento, os eventos finais serão de uma rapidez surpreendente. É no abrir e fechar de olhos. É no abrir e fechar de olhos. E depois do arrebatamento? Depois viveremos felizes para sempre. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, voltará para buscar a sua igreja amada. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, a noiva do Cordeiro, há de se encontrar com seu noivo nas nuvens, viu? E viverão felizes por toda a eternidade.
Desde o início, a igreja tem sofrido todo tipo de perseguição e infortúnio. Mas em tempos e em todos os embates, ela saiu vitoriosa. Em todas as lutas, ela saiu vitoriosa. Porque Jesus Cristo, o noivo, afirmou. Jesus Cristo, o noivo, afirmou: eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode conferir lá em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atualmente, meu irmão, minha irmã, a igreja e nós, os crentes, servos do Senhor, em muitos países, mas a noiva do Senhor subirá ao encontro dele para encontrá-lo nas nuvens. João viu o final da história dos cristãos, viu? E alegrou-se muito. João viu e alegrou-se muito. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia! Oh, glórias! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! João viu, irmão. João viu. Aleluia! Esse é mais um motivo, irmão, de nos alegrarmos. A nossa esperança, ela está viva. Glórias a Deus. A nossa esperança, ela está viva. Morreu, ressuscitou e vive eternamente. Como o pastor Napoleão Falcão falou, que o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Viu? O filho da viúva, Lázaro, eles não ressuscitaram. Eles tiveram um ressuscitamento, mas eles morreram depois. Jesus não. Jesus ressuscitou e está vivo e vive para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos concluir esse ensino da palavra de Deus. Espero que vocês aprenderam um pouco. Irmãos, olha, o nosso ministério, Assembleia de Deus do Belém, a qual eu sirvo desde o dia em que me converti a Jesus Cristo, e se tem uma coisa que eu glorifico a Deus, é os ensinamentos. Temos ensinamentos, temos cultos de doutrina, cultos de ensino, temos uma escola dominical muito boa, maravilhosa, que desde o dia em que me converti, eu sou aluno assíduo da escola dominical, onde eu tenho aprendido, porque o que nos fortalece, o que nos torna crentes, o que muda o caráter do homem, do cristão, é o ensinamento da palavra de Deus. Se você ouvir alguém falar que a igreja não tem ensinamento, irmão, ele está mentindo, porque a igreja tem ensinamento. Às vezes é a pessoa que não quer aprender, não quer sentar para aprender, porque tem ensinamento. Homens, mulheres, capacitados, cheios do Espírito Santo de Deus, nos ensinando. Pastores abençoados nos ensinando. E a nossa escola dominical, ali na nossa congregação
da Vila Guilherme, a escola dominical é uma bênção. Mas por esses tempos em que estamos passando por essa pandemia, estamos nesse isolamento, não podendo, nos aglomerar, nós estamos fazendo esse trabalho, essa live, e ensinando, passando um pouco daquilo que sabemos e aprendemos para os nossos queridos irmãos. E hoje nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Um assunto glorioso, um assunto maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. E que vai acontecer. Vai acontecer porque essa é a nossa esperança. E quem garante é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o homem, é Jesus. Viu? Não é o homem, é Jesus. Primeira carta do apóstolo São João. Vamos ler aqui. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Viu? E qualquer que nele tem esta esperança, você tem esta esperança? Você tem esta esperança de que Jesus vai voltar para te buscar? Está escrito aqui. E qualquer que nele tem essa esperança, qualquer que nele tem, em mim eu tenho, você tem, então você, nós temos que nos purificar. Viu? Temos que nos purificar. Está escrito, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Viu? Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós temos que nos purificar. Glórias a Deus. No grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, viu? Que é esperado por mim e por você, que nós estamos esperando, que é a nossa esperança, viu? Dar-se-á a reunião de todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus se reunirão, viu? Se reunirão. Viu? Todos aqueles que creem nele se reunirão. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Desde o começo do mundo. Todos aqueles que creram em Jesus se reunirão. Os mortos serão ressuscitados. E morreram queimados, incêndios, aqueles acidentes desastrosos, corpos que foram destruídos pelo fogo, como aquele desastre que teve em Minas, que acharam alguns corpos não acharam. Nesse grande dia do arrebatamento, eles subirão. Se eles morrerem em Cristo, eles subirão a encontrar o Senhor nos ares. Serão arrebatados. Viu? Por isso, se nós cremos no arrebatamento da igreja, nós temos esperança, viu? Nós temos esta esperança, então nós temos que procurar nos purificar a cada dia mais nos purificar, a cada dia mais nos santificar. Pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. Em breve não estará mais neste mundo tenebroso. Viu? Glórias a Deus. Esta é a nossa esperança. A minha esperança, a esperança da irmã Zélia Bispa, a esperança do nosso irmão Saulo, a esperança da Aline,
a esperança do nosso irmão Gilson Terra e sua família, a esperança da irmã Marlene, é a nossa esperança. Nossa esperança é o nosso arrebatamento, é sermos levados aos ares para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Que dia glorioso! Que dia glorioso não será esse grande dia em que fomos arrebatados a encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Que nós estejamos alertas, vigilantes, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E vai ser uma coisa muito rápida. Vai ser uma coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Como é bom servir ao Senhor. Como é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus. Eu estarei orando e logo em seguida estarei ministrando a bênção apostólica para a glória do nosso Deus. Estenda a sua mão, coloque sua mão no coração. Se você estiver enfermo, creia que o Senhor pode te curar nesta noite para a glória do nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, unimos agora, Senhor, a nossa voz. Unimos agora, Senhor, a nossa fé. Unimos agora, Senhor, a nossa esperança de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá nos buscar. Subiremos para encontrarmos com Ele nas nuvens. Deus querido e maravilhoso, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Abençoa a vida deste teu filho, desta tua filha, Pai, que está do outro lado, orando juntamente comigo. Dai a ele um fim de semana, um sábado e um domingo maravilhoso, para a glória do teu nome. Sustenta-o com tuas mãos fortes e poderosas. Se tiver alguém do outro lado enfermo, se for da sua vontade, Pai, toque nesta vida agora e repreenda em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, vigiarmos e perseverarmos na tua presença, a santificarmos a cada dia, a estarmos a cada dia, Senhor, buscando mais e mais a tua presença, nos dedicando a cada dia mais e mais à tua obra, para que naquele grande dia do arrebatamento da igreja nós possamos subir e encontrar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Estenda a tua mão, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.